Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre verbos ativos e a ideia que esses verbos trazem para a gente no texto. Primeira coisa que você precisa saber é que na língua portuguesa nós temos a semântica. Semântica é o sentido que a palavra traz. E os verbos também eles trazem alguns sentidos. E eles trabalham num processo que determina a ideia que o verbo traz. E essa ideia é utilizada na construção do sentido. E a gente pode trabalhar com algumas linhas de pensamento. A gente pode trabalhar com os verbos conclusivos, meteorológicos, incoativos, transmutativos, factivos, causais e descritivos. Então a gente vai trabalhar hoje com a ideia do verbo na construção da oração e a gente vai trabalhar com essas ideias agora. Então, só para confirmar a ideia que nós acabamos de dizer, os aspectos verbais são processos do verbo, o tipo de verbo que a gente utiliza na construção do sentido da oração. Então, a gente utiliza cada verbo em um determinado contexto e esse verbo vai trazer uma ideia. Vamos trabalhar primeiro agora com os exemplos, só para você entender como é essa questão de aspectos verbais. Você pode ver aí, nós temos 3 orações. Começar um novo dia com muita disposição, continuamos as atividades com muita disposição e encerramos o dia de trabalho com muita satisfação. Aqui nós temos 3 verbos e cada um traz uma ideia diferente. Cada um tem um aspecto verbal diferente. O primeiro, a gente tem a ideia de início. Começamos o novo dia com muita disposição. Esse verbo traz para nós a ideia de início. Já o segundo verbo traz para nós a ideia de permanência. Continuamos as atividades, então permanecemos fazendo aquela atividade. Já o terceiro, a gente tem a ideia de finalização. A gente finaliza a atividade, encerramos o dia de trabalho com muita satisfação. Então, esse processo, a questão das ideias verbais, a gente chama de aspecto verbal, que é esse processo em que trabalha como um ponto de referência o sentido do verbo, beleza? O primeiro verbo que nós vamos trabalhar são os verbos causais. Os verbos causais, eles são usados para indicar que alguma pessoa ou coisa fez alguma coisa acontecer, tá? Então, os verbos causais indicam a causa e consequência. Então, quando o verbo traz essa ideia de causa e consequência, nós temos aqui um verbo causal, ou traz aspectos verbais causais. Tá? O caso dos verbos fazer, causar, permitir, ajudar, eles trazem a ideia de causa e consequência. Um outro verbo que nós vamos trabalhar agora são os verbos descritivos. Esses verbos eles ajudam a descrever situações e ações dos seres vivos. Esses verbos são andar, crescer, dormir. Tá? Então esses verbos, os verbos descritivos ou aspectos verbais descritivos, são verbos que descrevem ações. Algo importante que nós precisamos saber sobre os verbos descritivos. Eles ocorrem em um certo espaço. E esse espaço é chamado de espaço descritivo relacional. Por exemplo, só se voa no ar, só se anda na terra, só se nada na água. Então, os verbos descritivos, eles trazem essas ações dos seres humanos, tá? Os verbos factivos, ou aspectos verbais factivos, eles trazem a ideia de um agente a um produto. Sempre tem alguém fazendo ação e o resultado dessa ação. É o caso do verbo criar, construir, fabricar, fazer, gerar. São verbos que trazem a ideia de alguém produzindo aquela ação, fazendo aquela ação, e aquela ação vai originar um produto. É o caso de preparar. Mateus preparou o cardápio. Tem alguém preparando a ação, ou alguém preparando um produto, e também tem um produto a ser preparado. Então são esses os verbos factivos. Beleza? Tudo bem? Faz lembrar um pouquinho do inglês, que é factory, né? As fábricas. Então os verbos factivos trazem a ideia de um agente e também a relação com um produto. Beleza? Os verbos incoativos são aqueles verbos que apresentam a mudança de estado de um elemento, de uma pessoa. E essas coisas transformam-se em outras. É o caso do adoecer. Adoecer são verbos incoativos porque eu trago aqui a mudança de um ser que é saudável para um ser doente.
ele adoeceu. Aumentar, eu trago a ideia de algo que era menor e mudou, transformou-se para algo maior. Então os verbos incoativos trazem essa mudança de estado, essa transformação do elemento. E o outro aspecto verbal, nós temos aqui os verbos meteorológicos. Esses verbos, eles são verbos que representam efeitos climáticos. É o caso de nevar, chover. Esses verbos são os mais simples da gente entender, mais fáceis, porque tudo que envolve a meteorologia, os verbos que trazem essa ideia de tempo, a questão de mudanças climáticas, fenômenos da natureza, chamamos de verbos meteorológicos ou aspectos verbais meteorológicos. Também nós temos os verbos transmutativos. Esses verbos, eles implicam a mudança da fonte de origem para um destino. Eu tenho aqui um ponto de origem e esse verbo traz a ideia dessa saída desse ponto de origem para um outro ponto de destino. E eles se dividem em três partes: os transformativos, os translocativos e também os transpossessivos. Nós vamos ver cada um deles agora. Os transformativos são aqueles verbos que algo deixa de ser a origem, o original, então um produto original deixa de ser ele mesmo e se transforma em outra coisa. É o caso do verbo mudar, passar, transformar, virar. Então esses verbos trazem a ideia de um produto original transformar em outro produto. Beleza? E a gente também tem os verbos translocativos. Esses trazem a mudança do espaço em que um produto está. É o caso do verbo chegar. Você sai de um ponto de origem e vai para a mudança de um outro espaço, para o destino. Então, os translocativos trabalham com a mudança de espaço. Os transmutativos, na verdade, os transformativos, eles trabalham na mudança do ser. Deixa de ser original para transformar em outra coisa. E os translocativos, saída de um local para o outro. E a gente tem, por último, os transpossessivos, que dá a ideia de mudança de posse. É o caso do verbo dar, é o verbo devolver, ganhar, mandar, trocar, porque eu troco a posse. Eu troquei o celular na loja. Então deu a ideia de posse, de estar comigo, mudando o celular para outra pessoa, para a loja. Tudo bem? A ideia é bem simples, bem fácil de entender os verbos transmutativos. Tudo bem? Qualquer dúvida, já deixa o seu comentário, professor. Pode explicar um pouco melhor, a gente começa a bater um papo aqui nesse vídeo. Só para a gente terminar essa ideia de aspectos verbais, a escolha de cada verbo é determinada pela função da ideia que o verbo traz no texto. Então, se eu quero trazer uma ideia no texto, eu preciso pensar com cuidado qual é a ideia que esse verbo trará. Então, é importante você saber aí quais são as ideias que esse verbo traz. Por isso, eu recomendo você sempre ter a utilização do dicionário. O dicionário te traz as ideias que esse verbo apresenta, tá bom? Espero ter te ajudado a entender um pouquinho como funcionam os verbos ativos, quais ideias que eles trazem. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!